Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria em revê-lo. Como vão vocês? Está começando mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro dos Salmos por meio deste dia aqui. Chegamos ao estudo de número 9, Bendito o que vem em nome do Senhor. Eu não sei se você está acompanhando, mas nós também estamos realizando um programa dos 10 dias de oração por meio da revista Rumo ao Lar. Os vídeos estão aqui no canal, os temas estão maravilhosos. E nós estamos gravando também o vídeo sobre o estilo de vida adventista. Vamos estudar juntos este artigo que aparece aqui no fim da revista dos 10 dias de oração. Vai aparecer aqui no canal, não perca, tá bom? Aqui no canal também estamos realizando a lição jovem e o clube de leitura. É muita coisa que está acontecendo, não é mesmo? O Timóteo está conduzindo o clube de leitura, lendo o livro de A.T. Jones intitulado A Lei Dominical Nacional. Uma discussão ali aprofundadíssima. Eu tenho certeza que você vai apreciar. Está no episódio 3, mas ainda dá para acompanhar. Ele está lendo o livro juntamente com vocês. E como estamos na semana dos 10 dias de oração, eu tenho aqui um livro todo especial, Movendo o Braço do Altíssimo. Você já orou e parece que a sua oração não passa do teto, parece que Deus não ouve. E aí vem a pergunta: será que você está orando da maneira correta? Este livro é um estudo sobre oração, vida devocional, liturgia, para lhe ensinar como orar segundo a vontade de Deus. Existem instruções na Bíblia, no espírito de profecia. Tenho certeza que você vai se emocionar com este livro. Afinal de contas, o que há de mais importante na sua vida, a não ser falar com o seu Criador, com Jesus Cristo, nosso grande irmão? Às vezes nós não vou investir em oração, não vou investir naquilo, mas gastamos tempo com outras coisas, gastamos o dinheiro em outras atividades. Então, às vezes você vai fazer um lanche e o valor desse lanche é bem mais alto que o valor deste livro aqui. E aí você come aquele lanche e ele só te sustenta aí por 5, 6 horas, né? Agora, este livro que tem promessas e verdades para sustentar a sua vida de oração enquanto você estiver aqui. Ele tem muitas passagens da Bíblia, muitas passagens do Espírito de profecia. Então, aproveite os 10 dias de oração para melhorar a sua oração, ou quem sabe para quebrar de vez esse torpor que deixa-nos presos, não temos uma vida de oração de verdade, que você tenha uma vida de oração de verdade, que você tenha uma vida de oração poderosa. Esse é o meu desejo para você. Depois você veja isso aqui lá na editora Luz do Mundo, depois das horas do sábado. A nossa lição, ela tem um tema um pouco mais difícil, mas um tema muito bonito, que são, na verdade, os salmos messiânicos. São salmos proféticos. Veja o que está escrito na introdução de sábado. Os salmos testificam da pessoa e do ministério de Cristo. Quase todos os aspectos de sua obra, da obra de Cristo, são vistos no livro dos Salmos. De diferentes maneiras, a vida de Cristo, a vida e a obra de Cristo são prefiguradas, preditas nos Salmos, muitas vezes com notável precisão. É claro que é notável precisão, porque esses salmos são inspirados. Então, os salmos, eles têm alguns salmos ali penitenciais, de louvor e agradecimento, salmos comemorativos, salmos contra os inimigos, os salmos imprecatórios. Agora existem os salmos messiânicos, que são verdadeiras profecias. Eles, como eu li aqui, são realidades prefiguradas, predições. Isso aqui tem que ficar muito importante, muito claro para você. Agora, qual é a dificuldade desses salmos preditivos? É que você lê e aí às vezes parece que está falando de Davi, mas parece que não é de Davi. Mas parece que é de Davi e às vezes parece que não é de Davi.
É como uma luneta, né? Você olha de perto e aí você vê Davi. Mas quando você coloca o telescópio, aí você focaliza Cristo. E aí você tira o telescópio, não, é Davi. Aí você coloca o telescópio e você enxerga Cristo. Então, a beleza disso daqui, dentro da poesia hebraica, é algo sublime, mas eu confesso que não é fácil, exige um pouquinho de maturidade, muito conhecimento da Bíblia para você encaixar muitas peças, né? Porque não é algo que está tão explicadinho aqui. É algo que você precisa conhecer um pouco para compreender a beleza das predições nos Salmos. Elas estão em forma de poesia. Então, quais tópicos são revelados ali nos Salmos? A divindade de Cristo, a sua filiação, a sua obediência, seu zelo pelo templo de Deus, sua identidade como bom pastor, sua traição, seu sofrimento, a profecia de que os seus ossos não seriam quebrados, sua morte, sua ressurreição, a ascensão, sacerdócio, realeza, ou seja, toda a obra de Cristo, inclusive a obra que ele faz no santuário celestial, está tudo ali, como predito muitos séculos antes que Jesus viesse em carne. E você que vive aqui no século XXI, com muitos livros, com muitas ferramentas para estudar a Bíblia, vai pensar assim, mas para que eu vou ver isso aqui no livro dos Salmos sobre Jesus, se eu já tenho os Evangelhos, se eu já tenho o livro de Atos, Romanos, né, Gálatas, as cartas de Paulo, Apocalipse, ali está muito mais fácil. É verdade, é verdade. Agora, você não pensou em algo. E se você vivesse nos dias de Paulo? E se você fosse um judeu? E aí, de repente, aparece alguém que é o Cristo, e você vai crer nos evangelhos assim, ou você vai ficar assim, mas será que ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento? E aqueles salmos lá que falam sobre o Messias, aqueles salmos preditivos, se esse tal de Jesus aí não cumpriu o que está nos salmos, então eu, que sou um judeu, não vou acreditar nele como Messias. Então hoje, você que já nasceu num país cristão, com uma família cristã e frequenta uma igreja cristã, a gente não consegue perceber, às vezes, muita relevância nisso daqui. Mas imagine antes que houvesse os livros do Novo Testamento. Imagine quando Pedro saiu para pregar, quando Paulo saiu para visitar as sinagogas ao longo do Império Romano. Ele precisava apresentar o livro de Salmos e dizer: Jesus, lá em Jerusalém, cumpriu as predições do livro de Salmos. Então, para eles era algo de suma importância. E para nós, eu já creio em Jesus mesmo, se tiver isso aí ou não tiver, eu vou crer em Jesus. Hoje as pessoas meio que raciocinam assim. Mas é importante que o Novo Testamento esteja fundamentado bem no Velho até chegar em Moisés, não é mesmo? Vamos aqui para a parte de domingo. Divino Pastor Abnegado. Leia Salmos, qual que é o primeiro? Salmo 23. Esse aí você sabe decor. O que diz ali? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Então, esse é o salmo do bom pastor. Né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, aqui nós temos Davi como a ovelha, o Senhor é meu pastor. E ali Davi como o rei, unja-me, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas tradicionalmente lembramos esse como Salmo do Bom Pastor, o Salmo 23. Agora no Salmo 28, 80, 78, 79 e 100, quais realidades encontramos? Olha, no Salmo 28, apacenta-o. Então, Deus é novamente representado como um pastor. Salmo 80, ele é o pastor de Israel. Salmo 78, é aquele que guia as ovelhas no deserto. Salmo 79,
somos ovelhas do teu pasto. Ele nos fez, somos povo e rebanho do seu pastoreio. Então, os salmos apresentam a Jesus como o bom pastor. Agora, quando vamos ao Novo Testamento, como é que Jesus se apresenta? Em João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor, né? Eu conheço as minhas ovelhas. Vamos aqui. João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E agora Jesus faz um contraste do bom pastor com o mercenário. O mercenário, ele está com as ovelhas, porém por causa do dinheiro. Ele encosta em ovelha, mas o objetivo dele não são as ovelhas. O objetivo dele é o dinheiro. O pastor não, o objetivo dele não é o dinheiro, é o cuidado com as ovelhas. Se aparece um lobo ou um leão, o que o mercenário faz? Eu não vou ficar aqui para ver isso não. Eu enfrentar lobo, enfrentar leão, eu tenho filho para cuidar, eu vou me embora, né? Eu vou me demitir aqui desse emprego. Eu estava aqui só para olhar as ovelhas pastar e ganhar o meu salário no final do mês. Agora aparecer um lobo ali, pode me machucar, né? Pode tirar minha vida. Eu não, deixa as ovelhas morrerem. Esse é o pensamento do mercenário. Jesus não. Ele dá a sua vida, mas ele não deixa com que as ovelhas pereçam. E ele diz o seguinte, ó, eu sou o bom pastor, no verso 14, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, além de haver uma comparação entre o pastor e o mercenário, aqui ele faz uma comparação às ovelhas que são dele e às ovelhas que não são dele. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Em algum momento aqui antes, eu até havia memorizado esse capítulo, ele diz que as ovelhas conhecem o chamado do bom pastor. Está aqui no começo, olha. Aquele que, porém, entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então existem mais ovelhas no aprisco, que não pertencem ao pastor. Então, quando ele faz sair as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque as ovelhas do pastor lhe reconhecem a voz. E aqui no verso 16 ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso aqui é muito bonito, essa figura. A ideia que já vem dos Salmos e que Jesus incorpora como bom pastor. Ele tem outras ovelhas de outro aprisco. Qual era o aprisco que ele estava se referindo ali? Era o povo judeu. Então ele fala, olha, nem todos os judeus são minhas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. As ovelhas do aprisco grego, as ovelhas do aprisco romano, as ovelhas do aprisco hoje islâmico. Ele tem ovelhas no aprisco hindu, zen budista, ele tem ovelhas em outros apriscos. E ele diz assim, a mim me convém conduzi-las. E haverá um dia onde a humanidade estará dividida em dois grupos. O grupo dos lobos, dos ladrões, dos salteadores e o grupo das ovelhas verdadeiras. E Jesus diz, então haverá um rebanho e um só pastor. Isso tem dimensões escatológicas, isso tem dimensões proféticas. Por isso que eu falei que às vezes não é tão fácil perceber as nuances. Vamos para a segunda-feira. O Messias sofredor. Leia os Salmos 22 e o Salmo 118. Como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar. Salmos 22, eu acho que nós já estudamos uma semana atrás. Ele começa, Deus meu, por que me desamparaste? Essas são as palavras de Jesus quando ele estava na cruz, prestes a render sua vida. E às vezes pensamos que ele estava ali só falando algo bonito, mas ele estava recitando Salmos 22. E aqui é dito que ele era como um verme
opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então, como ele foi tratado por aqueles a quem ele veio salvar? Como opróbrio, ele foi desprezado. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Ele foi tratado com escárnio e zombaria. E aqui nós já lemos também que ele disse que estava com sede, no verso 15, que eles transpassaram as suas mãos, no verso 16, repartem entre si as minhas vestes, no verso 18, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Mas a sensação de Jesus era de que Deus o havia desamparado. Então, este salmo aqui, ele retrata toda a angústia de Jesus na cruz do Calvário. É muito sublime, é muito lindo. E agora, Salmos 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, conta-se que lá no Templo de Salomão estavam escolhendo, essa pedra vai para cá, aquela você pode colocar ali, esse material aqui. E havia uma pedra muito grande, e aquela pedra, onde é que nós vamos encaixar isso daqui? Essa pedra não vai servir, né? Vamos rejeitar essa pedra. E então, quando passou o tempo e eles procurando uma pedra de esquina para ser a pedra principal, na qual todo o edifício estaria apoiado, eles se deparam novamente com a pedra que antes havia sido rejeitada. Isso aqui tem um vislumbre também escatológico de uma conversão futura dos judeus. Os judeus hão de se converter a Cristo. A pedra que eles rejeitaram, eles vão perceber que é a principal pedra do templo, na qual todo edifício bem construído permanecerá para sempre. Então, mais uma perspectiva messiânica de Jesus nos Salmos 22 e 118. Vamos para a terça-feira. Para sempre fiel à sua aliança. Leia Salmos 89, é um texto mais difícil. Leia também Salmo 132, o que está incluído na aliança davídica. Então vamos lá. Deus, ele é o rei desta terra. Ele concedeu o domínio a Adão. Porém, o domínio foi roubado de Adão. Mas Deus deixou aqui o seu reino no coração dos homens. Haveria então duas linhagens, a linhagem santa e a linhagem da serpente. A linhagem da mulher e a linhagem da serpente. E essas duas linhagens vão se desenvolvendo ao longo da Bíblia, o que nos dá uma perspectiva do grande conflito. E quando nós chegamos ali em Abraão, Deus promete a terra a Abraão, Deus promete que reis e rainhas procederiam de Abraão. E Abraão não confiou muito nessa promessa e ele teve um filho, Ismael. E aí Deus falou, olha, Ismael não será o herdeiro, é Isaque, o filho da promessa. Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacó. Porém, a Escritura dizia que o mais moço dominaria sobre o mais velho. Então, Ismael não seria herdeiro com Isaque e Esaú não dominaria sobre Jacó. Nós avançamos no tempo e nós temos uma profecia messiânica lá em Números 24. Uma estrela procederá de Jacó, um cetro subirá de Judá. Então, um grande rei iria aparecer ali, que iria desferir, iria quebrar as têmporas de Moabe e acabar também com Edom. Edom será uma possessão de Judá. Olha só isso, Edom é Esaú, não é mesmo? Então, o grande rei que aparece, eu não tenho como contar a história completa, mas o povo rejeita o governo de Deus como rei e pede para escolher um rei. E aí nós temos Saul. Aí Saul dá problema, depois nós temos Davi, e isso é muito significativo. Porque Davi é o grande rei. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Deus fez uma aliança
com Davi, prometendo que para sempre Davi teria um descendente no trono. E como essa situação foi ameaçada, porque por vezes a descendência de Davi quase era exterminada. Nós lembramos ali daquele episódio de Atalia e o menino Joás, onde Atalia matou quase todos os descendentes de Davi, mas Deus prometeu que para sempre haveria um descendente, um sangue de Davi, e de Davi nasceria quem? O Messias. Então é por isso que Davi tem tantos salmos que às vezes você olha assim, não, Davi está falando dele, e aí você coloca o telescópio, não, está falando de outra pessoa, né? Então nós temos sempre uma tipologia ali com Davi e com Jesus Cristo. Agora, nessa pergunta 4, o que está incluído na aliança davídica? Que sempre haveria um representante de Davi como rei do povo de Deus. O que parece tê-la colocado em perigo? A infidelidade dos filhos de Davi, a começar por Salomão, depois por Roboão e vários outros descendentes. Alguns foram fiéis, outros não. Agora, isso, Zedequias era filho de Davi, o último rei de Israel. E aí veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, queimou tudo e levou o povo cativo. E ali diz o livro de Ezequiel, estou confundindo aqui, livro de Ezequias. Eu estou confundindo o rei já com o profeta. Realmente, vou olhar aqui que deu branco, confundi aqui. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Então, Ezequiel diz assim, ao revés, ao revés, ao revés, remove o diadema, tira a coroa. Então, a coroa foi tirada do reino de Israel. E agora? Como Deus iria cumprir essa promessa a Davi? Se Israel não mais teria rei, e se os reis gentílicos estavam dominando sobre Israel, primeiro os reis da Babilônia, depois os reis da Pérsia, depois os reis da Grécia, e no momento do Novo Testamento, os reis de Roma. E aí quando Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, no momento profético exato, Israel tinha um rei. Era um rei vassalo do Império Romano. Quem era ele? Herodes. E por que eu disse que isso é paradoxal? Porque Herodes, ele é filho de Esaú. Herodes é edomita. Só que Herodes é filho de uma mulher ismaelita. Ele tem o sangue de 2 filhos de Abraão. Herodes tem o sangue de Esaú e o sangue de Ismael. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava de modo nenhum será herdeiro com o filho da livre. Isso foi dito para Ismael. O que é dito para Esaú? Né? O mais velho, Esaú, será escravo, servo do mais moço, Jacó. E agora quando Jesus, o filho de Davi, aquele que tem a legitimidade para se assentar novamente no trono de Israel e libertar o povo dos seus inimigos, quando ele encarna, havia outro rei ali em Jerusalém. E por ironia do destino, era o filho de Esaú e o filho de Ismael. E por ironia do destino, Herodes manda matar o filho de Davi, que era Jesus. Lá em Romanos 1,3, nós sabemos que, segundo a carne, o nosso Senhor procedeu de Davi. Esse texto até está num salmo aqui, na lição de terça-feira. Então, veja só os inimigos de Davi, os inimigos do povo de Deus, ameaçando a descendência da mulher, ameaçando a descendência de Davi, né, tentando eliminar ali um descendente que poderia se assentar sobre o trono. Os filmes de Hollywood o tempo inteiro estão tentando repetir essa trama, não é mesmo? Vamos ali tentar eliminar o último descendente, o prometido, o escolhido, né? Essa história é muito bonita e muito profunda ao mesmo tempo. Então isso aqui é a lição de terça. Para sempre haveria um descendente de Davi no trono. E agora a gente já pula para a quarta. O rei eterno de poder inigualável. Vamos ler os Salmos, capítulo 2.
Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Herodes conspira contra o Senhor e contra o seu ungido, ordenando que se assassinassem as criancinhas de Belém. Ouviu-se pranto em Ramá, é Raquel chorando pelos filhos de Jacó que não mais existem. Olha que profundo, né? Porque Raquel era a mulher amada de Jacó, Davi é filho de Jacó, não é mesmo? Então, Salmos 2, estão conspirando ali contra o ungido. E existe aqui um outro texto, ó, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui está mais relacionado tanto com o nascimento, mas principalmente com a ressurreição do Filho de Deus. Não temos como aprofundar isso daqui. Salmo 110, disse isso aqui, é muito profundo, porque Davi, ele tinha um Senhor. Só que agora ele fala, disse o Senhor, Deus Pai, a meu Senhor, o Filho, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, nós temos nos evangelhos Jesus e os seus muitos inimigos. Herodes, Anás, Caifás, e aparentemente ele sucumbe diante desses inimigos. Aparentemente os impostores exterminam o filho de Davi, que veio para cumprir o resgate de libertação do povo. Ele seria o rei de Israel, libertando Israel de todos os seus inimigos, e primeiramente do pecado. Mas eles estavam com uma visão muito acanhada e disseram, não temos rei senão a César. É por isso que a profecia das 70 semanas havia predito, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e vários outros itens. E aí no fim, o povo de um príncipe virá e destruirá a cidade e o seu santuário. A cidade de Davi é destruída, porque a cidade de Davi não mais reconheceu o filho de Davi. Preferiram que Herodes reinasse sobre eles. E quando matam a Davi, quando matam a Jesus, eles preferem que César domine sobre eles. E César destruiu a cidade e pôs fogo no santuário. Que terrível, que tristeza! Mas esse Jesus aparecerá uma segunda vez, não como homem de dores. Olha tudo o que aparece aqui na parte de quarta-feira. Ele é constituído o meu rei, em Salmos 2, tu és meu filho. Salmos 10, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É predita a vitória completa do Messias. Salmos 89, firmarei o teu trono. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. E agora nós vamos para quinta-feira, onde temos a perspectiva do sacerdócio de Melquisedeque. Leia Salmo 110, 4 a 7. Eu já estou aqui. O Senhor disse a meu Senhor, e o Senhor jurou e não se arrependerá. Deus ordena que o filho seja sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Você acha que foi pouca coisa matarem o Filho de Deus, né? Foi pouca coisa fazerem tudo aquilo com Jesus, perseguirem-no desde quando ele estava na barriga de Maria, né? Herodes, César e todos os outros reis tirânicos e iníquos que já haviam se levantado e que se levantaram e perseguiram o povo de Deus. Não ficará barato. Eles terão as suas cabeças esmagadas,
haverá a justa retribuição. Aqueles que não aceitaram a graça de Cristo, o sacrifício em prol da salvação de cada pecador, terão de enfrentar a ira de Deus. Serão culpados do assassinato do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Serão culpados de matarem o Filho de Deus. Por isso é dito: ele julga entre as nações, enche-as de cadáver, esmagará cabeças por toda a terra. São daqueles que tramaram, que quiseram com seus exércitos destruir o rebento de Davi, a raiz de Jessé. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. A torrente de água, ele bebe e caminha de um gesto majestoso, como um jovem. Jesus Cristo era jovem. Jesus Cristo morreu com quantos anos? 33. Eu tenho 36, eu tenho 3 anos a mais do que a idade de Cristo quando ele morreu. Ele era jovem, é um guerreiro. Passa na torrente, bebe a água e passa de cabeça erguida. Tu és sacerdote para sempre. Agora vamos nos enfocar nisso aqui. Nos dias do Novo Testamento, havia uma ordem de sacerdotes. Era a ordem de Arão. Você percebe que Moisés exercia o papel de juiz e Arão exercia o papel de sacerdote. O poder estava dividido. Mais tarde, os israelitas rejeitaram o governo dos juízes e pediram rei. Então, você passa a ter Saul e Davi como rei e o sacerdote continua. O poder estava separado. Então, o sacerdote, ele era da tribo de Levi e os reis eram da tribo de Judá. Os reis não poderiam ser sacerdotes. E houve um rei que desejou ser sacerdote. Uzias, ele era filho de Davi. Foi até um rei bom na maior parte do seu governo. Mas um dia ele entrou dentro do santuário e quis oferecer incenso. Ele foi acometido com lepra. Uzias, ou Azarias, o rei leproso. Então veja, se Jesus estivesse na terra, não poderia sequer ser sacerdote, porque os sacerdotes eram levitas e Jesus era da tribo de Judá. Então ele é sacerdote, mas não segundo a ordem de Arão. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? O que nós sabemos de Melquisedeque? Nada. O que nós sabemos sobre as origens de Cristo? Nada. A Bíblia diz lá em Hebreus 7, verso 1, este Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz e também rei de justiça, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Olha só, não sabemos nada sobre as origens de Melquisedeque, nem sobre sua morte. E isso é tomado como símbolo para Cristo, do qual não sabemos quais são as suas origens. Diz o profeta Miqueias, as suas origens são desde os tempos eternos. Então, a Bíblia tem um sacerdote que era sacerdote e rei, mas isso muito antes dos dias dos israelitas, lá nos dias de Abraão, Melquisedeque. Então, Melquisedeque é tomado como um tipo para representar a Cristo, que lá no santuário celestial desempenha a função de rei e sacerdote. Enquanto ele é advogado, ele pleiteia a nossa causa e intercede por nós. Quando encerrar o juízo, ele tirará suas roupas de sacerdote e vestirá as roupas reais. E ele virá a esta terra libertar-nos do cativeiro e do pecado e esmagará as cabeças dos nossos inimigos. Os reis da terra que governam, é claro que é Deus que permite os reis, mas o mundo jaz no maligno e a maioria dos reis são servos de Satanás. Eles terão as suas cabeças esmagadas pela cavalaria do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que vem com o seu exército, ele vem com todos os seus anjos, com todas as suas hostes. Na Bíblia ele é chamado de o Senhor dos Exércitos, o Senhor das hostes, Yahvé Tsevaot, o Deus da guerra. Ele jamais perdeu uma guerra. E ele libertará o povo de Deus do cativeiro e do pecado, dos reis ímpios, dos ditadores, dos presidentes, daqueles que oprimem os servos de Deus nesta terra. Ele destruirá Satanás e os seus anjos. E este planeta
O reino de Deus será para sempre uma possessão de Jesus Cristo. E Ele dará o reino de Deus aos santos do Altíssimo. Isto é tremendo. Isto é tremendo. Esta é a perspectiva dos Salmos para com a doutrina do reino e para com a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto advogado, ele pode oferecer um sacrifício perfeito que perdoa os seus pecados e regenera você para ser obediente pela graça. Essa é a função de sacerdote. Quando terminar o juízo investigativo, ele passará à figura de rei para executar o juízo contra os ímpios, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Vamos estudar mais a nossa Bíblia. Vamos admirar mais aquele que é totalmente puro. Lindo és, meu mestre. Veja a beleza dessa canção. Veja como os salmos descrevem de maneira tão terna, de maneira tão sublime, Jesus Cristo, o seu ministério e a sua divindade. Disse o meu Senhor, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ao mesmo dia em que reinaremos com Cristo, ao mesmo dia em que os anjos proclamarão: o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Vencendo vem Jesus, rumo ao lar. Que Deus o abençoe.